As aparições de Nossa Senhora em Fátima ocorreram em Fátima, Portugal, no ano de 1917, em um contexto de profunda crise espiritual, social e política. O país vivia sob um regime fortemente anticlerical, marcado por perseguições à Igreja, enquanto a Europa enfrentava os horrores da Primeira Guerra Mundial. Entre maio e outubro daquele ano, a Virgem Maria apareceu por 6 vezes a 3 crianças simples, Lúcia dos Santos, seu primo Francisco Marto e sua prima Jacinta Marto. As aparições ocorreram no dia 13 de cada mês. Em agosto, porém, as crianças foram impedidas pelas autoridades de comparecer à Cova da Iria, que era o local onde se davam as aparições, e a aparição ocorreu posteriormente, no dia 19, em Valinhos. As aparições em Fátima foram precedidas pela visita do Anjo da Paz, que a tradição identifica como Anjo de Portugal. Essas aparições ocorreram em 1916, cerca de um ano antes das aparições marianas. Naquele tempo, Lúcia dos Santos tinha 9 anos, Francisco Marto 8, e Jacinta Marto apenas 6 anos. A primeira aparição do anjo se deu na primavera de 1916. As crianças estavam brincando nos campos próximos ao local chamado Louca do Cabeço, cuidando das ovelhas, quando perceberam algo incomum. De repente, viram aproximar-se uma figura luminosa, como se fosse transparente, mais clara que o ar ao redor. Não vinha do céu com estrondo, nem apareceu de forma súbita, aproximava-se lentamente, tornando-se cada vez mais visível. A figura parecia um jovem, de grande beleza, de aparência humana, mas envolta numa luz suave. O anjo falou com voz calma. Não tenhais medo. Sou o anjo da paz. Rezai comigo. Ele então ajoelhou-se, inclinou a fronte até o chão e ensinou às crianças uma oração profunda, que repetiram várias vezes. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem. Não adoram, não esperam e não vos amam. Depois disso, o anjo desapareceu lentamente. As crianças ficaram em silêncio, profundamente impressionadas, sentindo uma paz intensa, mas também um peso interior difícil de explicar. A segunda aparição se deu no verão de 1916. Alguns meses depois, enquanto brincavam perto da casa de Lúcia, o anjo apareceu novamente. Dessa vez, foi mais direto. Que fazeis? Rezai, rezai muito. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Lúcia perguntou como deveriam fazer sacrifícios. O anjo respondeu: de tudo que puderdes, oferecei um sacrifício a Deus, como ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Aqui já aparece claramente o mesmo eixo espiritual que Nossa Senhora retomaria depois. Oração, sacrifício e reparação. A terceira aparição, outono de 1916. A terceira aparição foi a mais intensa e a mais misteriosa. As crianças estavam novamente na Louca do Cabeço, quando viram um anjo segurando um cálice, sobre o qual pairava uma hóstia, da qual caíam gotas de sangue. O anjo deixou o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em adoração e ensinou uma nova oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Depois, deu a hóstia a Lúcia e o cálice a Francisco e Jacinta, dizendo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Após isso, o anjo desapareceu, e as crianças permaneceram longamente prostradas, sem forças para falar. A primeira aparição de Nossa Senhora, o início de tudo. Era o dia 13 de maio de 1917. A pequena Lúcia dos Santos, então com 10 anos de idade, saiu de casa pela manhã como fazia em muitos outros dias. Levava consigo seus 2 primos, Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta Marto, de apenas 7. O destino era a Cova da Iria, uma área simples de pastagem, onde conduziam o pequeno rebanho da família. Nada naquele dia indicava que algo extraordinário estava para acontecer. Depois de rezarem o terço,
as crianças começaram a brincar. Foi então que, subitamente, viram um clarão, como um relâmpago iluminando o céu claro. Pensando tratar-se de uma mudança no tempo, decidiram recolher as ovelhas e partir. Mas, antes que conseguissem ir embora, um segundo clarão surgiu, mais próximo. Ao levantarem os olhos, viram uma luz intensa, repousando sobre uma pequena azinheira. Dentro dessa luz, estava uma senhora, vestida de branco, mais brilhante que o sol, mas cuja luz não feria os olhos. Lúcia, tomada por espanto, aproximou-se. A senhora falou com voz suave. Não tenhais medo. Eu não vos farei mal. Lúcia perguntou de onde ela vinha. Venho do céu. A senhora então perguntou às crianças se estavam dispostas a oferecer-se a Deus, aceitando os sofrimentos que ele lhes enviasse, em reparação pelos pecados e pela conversão dos pecadores. Lúcia respondeu em nome dos três. Sim, queremos. A senhora pediu então que rezassem o terço todos os dias e prometeu voltar no mesmo dia, à mesma hora, durante 6 meses. Antes de partir, abriu as mãos e uma luz intensa saiu delas, penetrando no peito das crianças, fazendo-as experimentar uma profunda paz interior. Em seguida, a senhora elevou-se lentamente em direção ao céu e desapareceu. As aparições repetiram-se mensalmente, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Em cada encontro, a senhora aparecia envolta em luz, Lúcia dialogava diretamente, Francisco via, mas não ouvia, Jacinta via e ouvia, profundamente emocionada. Em julho, Nossa Senhora revelou que realizaria um grande milagre em outubro, para que todos acreditassem. A notícia espalhou-se rapidamente. A cada mês, a multidão crescia. Finalmente no dia 13 de outubro de 1917. No dia marcado, sob chuva intensa, dezenas de milhares de pessoas reuniram-se na cova da Iria. Muitos estavam ali por fé, outros, por curiosidade, outros para ridicularizar as crianças. Ao meio-dia, Lúcia anunciou. Olhem para o sol. Nesse instante, as nuvens se abriram. O sol apareceu como um disco opaco, possível de ser observado diretamente. Então, segundo testemunhos independentes, o sol começou a girar. Lançou cores sobre a multidão. Pareceu mover-se em zigue-zague, e deu a impressão de cair em direção à terra. O fenômeno durou alguns minutos e cessou abruptamente. A chuva parou. As roupas e o chão, antes encharcados, estavam secos. O sinal anunciado aconteceu exatamente como prometido. Explicações naturais foram propostas. Ilusões óticas. Fenômenos atmosféricos raros. Expectativa coletiva. No entanto, permanece um ponto decisivo. Fenômenos naturais não são anunciados com data, hora e local meses antes, e muito menos ocorrem precisamente nesse momento, diante de uma multidão heterogênea. Mesmo jornais anticlericais relataram o ocorrido. Em Fátima, o extraordinário não se impôs pela força, mas confirmou um chamado simples, oração, conversão e responsabilidade moral. A narrativa começa com 3 crianças cuidando de ovelhas, e termina com um sinal visível ao mundo inteiro.